E aí, gente, tranquilo? Vamos fechar aqui nossa prova do ITA segunda fase 2020. Questão número 6. Seja z pertencente aos complexos uma raiz da equação 4z ao quadrado menos 4z seno de alfa mais 1 igual a zero. Determine em função de alfa todos os possíveis valores para 2z mais 1 sobre 2z e 2z elevado a 15 mais 1 sobre 2z elevado a 15. Beleza. A letra A é fácil, a letra B é difícil. Não é nem difícil, é muito. É trabalhosa, 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 trabalhosa. Então a letra A. O 4z ao quadrado mais 1 eu posso escrever como 4z seno de alfa. Só joguei o 4z seno para o lado direito. E aí, dividindo tudo por 2z, fica 4z ao quadrado mais 1 dividido por 2z igual a 2 seno alfa, certo? Por enquanto, só fiz duas operações algébricas simples. E justamente, 4z ao quadrado dividido por 2z dá 2z. E 1 sobre 2z já está lá. Eles são iguais a 2 seno de alfa. Acabou. Você escreveu 2z mais 1 sobre 2z em função do alfa. Pronto. Tá? Então essa letra A, pô, tranquilinha, de verdade. Foi duas operações e achamos. Tá? A letra B que é mais chata. Realmente é mais chata. É que a gente vai chegar nela. A gente vai tentar chegar no 2z elevado a 15 e aí depois pensar no 1 sobre ele, mais ou menos por aí. Bom, o z ao quadrado menos o z seno de alfa mais 1 quarto é igual a zero. Então eu peguei aquela equação ali do início e dividi tudo por 4. Por quê? E aí fica um pouquinho mais fácil da gente analisar quem é o z dessa equação aí, o z que satisfaz isso. É seno de alfa mais ou menos a raiz de seno ao quadrado de alfa menos 1. E bem, seno ao quadrado de alfa menos 1 a gente consegue reescrever, né? Então o z é igual a 1 sobre 2 vezes seno de alfa mais ou menos i vezes cosseno de alfa. E vamos lá. Seno ao quadrado menos 1, o 1 você pode escrever como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então fica menos cosseno ao quadrado de alfa. Então raiz de menos cosseno ao quadrado é i vezes cosseno. Então, estamos trabalhando com números complexos, como a gente já imaginava, porque ele definiu o z como pertencente aos complexos. Então, o z é igual a 1 sobre 2 vezes seno de alfa mais ou menos i vezes cosseno de alfa. Repara que é como se fosse um cis ao contrário, né? Justamente a gente vai precisar pensar nisso. O cis é cosseno mais i seno. Aqui a gente tem seno mais i cosseno, ou mais ou menos i cosseno. Tá? Mas enfim, daí 2e eu posso enxergar como seno de alfa mais ou menos i vezes cosseno. E aí vem a transformação para a gente pensar justamente em cis, tá? Que é o seno de alfa, ele é cosseno do complementar dele, cosseno de π sobre 2 menos alfa. E o cosseno de alfa é seno do seu complementar. Tá? Então, fica cosseno de π sobre 2 menos alfa mais ou menos i vezes o seno de π sobre 2 menos alfa. Então, 2e é igual a cis de mais ou menos π sobre 2 menos alfa. Por que isso? Porque se for o mais, beleza, fica o cis normal. Se for o menos, daí você fica com cosseno de π sobre 2 menos alfa, que é o mesmo cosseno de alfa menos π sobre 2. E o seno fica menos o seno de π sobre 2 menos alfa, que é mais o seno de alfa menos π sobre 2. Entende? Tipo assim, o cosseno de bunda é igual ao cosseno de menos bunda. E o seno de bunda é igual a menos o seno de menos bunda. Então, se aqui for mais, está tranquilo. É mais aqui. Se aqui for menos, aqui é menos também. Fica o cis do cara inverso. Porque o cosseno eu posso trocar, tranquilo, e o seno que vai estar com o sinal negativo, ao contrário. Tá bom? Então, se for mais, é cis de π sobre 2 menos alfa. Se for menos, é cis de alfa menos π sobre 2, que você pode escrever como menos π sobre 2 menos alfa. Tá? Por isso que eu acho que é trabalhosa essa questão, por causa desse tipo de passo. Você tem que enxergar isso. Tá? Mas, enfim,
Então, o 2e pode ser escrito como esse cis aí. Então, o 2e elevado a 15, pela coisa do cis, cis elevado a 15 é cis de 15 vezes o cara que está dentro. Então, cis de mais ou menos 15 vezes π sobre 2 menos alfa. Então, fica 1 sobre 2e elevado a 15 igual a 1 sobre o cis desse cara. E aí, meio que basta você somar. Claro que não é tão simples, mas basta você somar. Lembrando que o 1 é cis de 0, então esse cara é cis de menos ou mais 15 vezes π sobre 2 menos alfa. E pronto. Quando você soma esses dois caras, o cis de 15 vezes π sobre 2 menos alfa, você vai ter um corte, né? O cosseno vai ser o mesmo para os dois cises, e o seno vai ser trocado, vai ter um sinal na frente. Então você vai poder cortar. E aí fica 2 vezes o cosseno de 15 π sobre 2 menos 15 alfa. Tá? Essa de longe é a questão mais complicada que a gente fez, tá? Então não se sintam mal. Fiquei um bom tempo pensando, revendo essas contas, porque são bem chatas mesmo. Tá? Mas o 15 π sobre 2 eu posso reescrever como 3 π sobre 2. Só uma questão de ajuste. Então, deixa eu ajeitar minha câmera aqui, que está bem no finalzinho. Pronto. 2e elevado a 15 mais 1 sobre 2e elevado a 15 é igual a menos 2 seno de 15 alfa. O cosseno, se você fizer a redução ao primeiro quadrante, o cosseno de 3 π sobre 2 menos 15 alfa é menos o seno de 15 alfa. Tá? Enfim, não era questão fácil, não era. Tinha que ter algumas sacadas ao longo do caminho. Mas espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Pelo menos a ideia. E é isso. Obrigado por terem acompanhado. Vamos agora para as últimas duas provas, que é 2019 e 2018. Vejo vocês lá. Abraço.